Maravilha, maravilha, maravilha! Está começando o programa Cristal Líquido, seu programa diário que revitaliza e equilibra seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. E nós temos diariamente aqui um conteúdo e muita energia de reiki para você, muita energia de luz para você e a meditação de ativação ascensional. Então vamos para mais um programa e começando sempre com a meditação Gachô. Repita comigo: só por hoje não me irrito, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou humilde e grato, só por hoje trabalho honestamente e só por hoje sou amável e gentil com todo ser vivo, inclusive comigo mesmo. Muito bem, então assim a gente começa o nosso programa. Se você não assistiu o programa de ontem, da nossa natureza dual, eu sugiro que assista. Foi um programa muito interessante, trazendo à tona essa questão de as nossas tendências interiores e como a gente fortalece elas, né? Onde eu falei ali da história xamânica dos lobos vorazes dentro da gente em conflito, que é o lobo do mal e o lobo do bem, representando a nossa natureza dual. E quando o jovem perguntou ao xamã qual dos dois vence a guerra, ele disse: aquele que você alimentar. E a gente entendeu que a gente alimenta esses lobos com nossos pensamentos. Mas eu trouxe uma outra questão, que é a questão externa, de influências externas, de energias externas, que acaba nos afetando, né? Que dentro do cristianismo fala que tem ali um anjinho cochichando em seu ouvido de um lado e um diabinho cochichando em seu ouvido do outro. E essa questão externa também depende da gente se conectar com, com a egrégoras de luz para que a gente se proteja, para que a gente passe a ter mais afinidade com o anjinho, né? Ouvir e ter a intuição do lado da luz e não do lado das trevas. A influência externa também depende de como estamos nos conectando espiritualmente. Mas a gente sabe que ela, em alguns casos é simples, mas em alguns casos é muito forte, onde a gente precisa realmente muita vigilância, né? Precisa muita vigilância, porque a influência externa, ela, muita gente não consegue perceber se vem de fora ou de dentro. Eu falei que o que alimenta o lobo são os pensamentos, mas tem pensamento que é induzido por essa influência externa e é muito forte, muito persistente, precisa muita vigilância e a gente precisa ter cuidado. Por isso que a meditação de ativação arcturiana, ela trabalha desativando algumas energias e ativando boas energias. Por isso que é importante a meditação de ativação arcturiana,
Aqui no canal nós temos meditação de limpeza cósmica de 50 pontos, que você pode procurar aí, né? E se você tem uma pegada universalista como a minha, uma visão espiritualista mais livre, eu te sugiro que se apegue com o Arcanjo Miguel, né? O Arcanjo Miguel, ele de fato, na verdade o Arcanjo Miguel, ele atua dentro das religiões. Ele é um anjo que está na Bíblia, né? É um dos arcanjos do Criador. Então, independente da sua religião, né, católica, evangélica, espiritualista, qualquer religião que se apegue com esse ser de luz recebe amparo e proteção, né? Então você pode chamar pelo Arcanjo Miguel, né, e pedir a oração dele, a proteção dele, para que você se livre dessas influências externas, porque muita questão de ansiedade e depressão tem muito a ver com isso. Lá fora, a terapia holística, para ser holística, ela tem que reconhecer o todo, né? O terapeuta holístico, que se diz terapeuta holístico e nega a realidade espiritual, ele me desculpe, ele é um bom especialista, ele é um bom trabalhador, mas ele não é um terapeuta holístico, porque holos significa globo e engloba todos os níveis do ser, incluindo o nível espiritual, né? Então o terapeuta holístico ele tem que sim incentivar o seu cliente a seguir a sua fé com mais firmeza. Por exemplo, eu já contei aqui uma experiência, eu vou relembrar, onde eu atendi um evangélico. Já atendi vários evangélicos porque eu sei me comportar diante da fé da pessoa, eu respeito profundamente a fé dela, eu incentivo ela a fortalecer a fé dela. Então eu não estou aqui para mudar a fé de ninguém, para interferir na crença de ninguém, porque a fé da pessoa é muito preciosa e é a estrutura interna dela, sabe? E ela precisa simplesmente fortalecer, estar equilibrado na sua fé, para que o seu nível mental, emocional e físico esteja bem, o seu nível espiritual tem que estar bem. E às vezes essa pessoa, quando ela está tão sofrida, ela está tão machucada, que pode acontecer, já teve vários, né? Eu disse que eu atendi aqui, mas na verdade nem foi aqui, foi em outra cidade fora, onde eu atendi evangélico que ele estava meio que fugindo dos seus princípios espirituais, né? Na questão conduta, na questão do que sua fé traz. E aí eu atendi ele com barras de axis, que são só toques na cabeça e não traz, não tem palavras, não tem, simplesmente tocou ali e fez um trabalho de desbloqueio energético e ele foi melhorando, graças a Deus hoje está bem, mas ele estava em uma situação em que ele estava cogitando fazer algo que foge da sua, iria ferir a sua consciência espiritual. E aí eu perguntei para ele, ele se abriu para mim. E aí eu desencorajei ele a isso, e eu incentivei muito ele a se apegar na fé dele, com muita firmeza. Você acredita? Foi isso que eu perguntei para ele. Você acredita de fato que estar dentro dessa egrégora da religião é o seu caminho, te faz bem? Você acredita isso do fundo do seu coração? Ou você está fazendo isso porque outros induzem e tal? E a pessoa deixou claro que não, que ela acredita, que essa é a vida dela. E aí eu incentivei, com certeza, ela a se apegar aos seus princípios, porque senão ela só ia piorar a situação dela, né? Então, o terapeuta holístico ele precisa reconhecer a realidade espiritual, ele só não deve jamais interferir na realidade espiritual do cliente dele. Ele não deve jamais mudar a realidade espiritual do cliente dele, entende? Cada um tem sua realidade, sua forma de crer, de viver, de ser,
e isso precisa ser respeitado profundamente, até uma questão de ética profissional. Mas a gente precisa reconhecer que tem a questão espiritual, né? Que tem esse lado que precisa ser observado, porque tem muitas influências, pensamento suicida mesmo, muitas vezes vem de ataques espirituais. Não são pensamentos da pessoa, são pensamentos induzidos. Pensamentos repetitivos sobre coisa negativa. É meio que você não tem mais domínio. Você é totalmente o mestre dos seus pensamentos. Totalmente. Por exemplo, se eu disser agora, pense em um quadrado, você vai pensar. Agora pense em uma estrela, você vai pensar. Pense em uma bola vermelha, você vai pensar. Em uma bola azul, quicando várias vezes, você vai pensar. Pense em um elefante cor-de-rosa voando. Se você se permitir, você vai pensar, né? Então você é o dono do seu pensamento. Você pensa o que você quiser, tá? Você pensa o que você quiser. Então você é o dono dos seus pensamentos. Mas por não ter muito conhecimento sobre isso, por não fazer mantras, por não estar vigilante, né? Inclusive Jesus, quando disse orai e vigiai, nos textos originais é orai e vigiai os vossos pensamentos, porque é de lá que está a sua vitória ou a sua derrota. E só que tem pensamentos que de fato não são seus. Esses pensamentos muito repetitivo, muito persistente, muito negativo, muito apavorante, muitas vezes não é seu. Então é preciso entender isso. E é preciso se apegar com a sua fé, né? E se você tiver abertura e permissão para isso, aí é com você. O Arcanjo Miguel ele vai te ajudar. Tem uma oração do Arcanjo Miguel que ela é simples, ela é profunda, ela é poderosa. Você pode até pesquisar na internet essa oração e você fazer, né? E é interessante a gente olhar que ultimamente está surgindo muito ataque espiritual, muito mesmo. E são muitas pessoas tendo abertura. Parece que nós estamos em uma época que a abertura da percepção espiritual está mais aflorada. As pessoas estão mais afloradas para sentir as energias espirituais. E nesse mesmo tempo, os ataques espirituais estão se intensificando. Então as pessoas têm uma abertura para a vida espiritual, mas elas acabam captando essas energias de medo, essas energias de pânico, de desespero. E como as pessoas elas estão mais desconectadas de uma fé, de uma espiritualidade, ainda que seja dentro de uma religiosidade, né? Mas que tenha uma espiritualidade firme, um compromisso sério com a espiritualidade. Então essas pessoas, como estão se desconectando disso, elas estão tendo contatos, sensibilidade e percepções espirituais, mas muito negativas. Então são muitas pessoas que estão passando por essa situação. É por isso que o número de suicídio tem aumentado muito, é por isso que o número de ataques psíquicos, de distúrbios de ansiedade tem acontecido muito, né? Então, para aqueles que têm abertura, e tem aqui a limpeza cósmica de 50 pontos, mas é interessante você se atentar à sua espiritualidade, tá ok? Então,
oração do Arcanjo Miguel. Tem várias, você bota na internet. E é muito importante que você fique atento a ele. Que é São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. São Miguel, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, sou seu amor e protege aqui. São Miguel, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, sou seu amor e protege aqui. São Miguel, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, sou seu amor e protege aqui. Repete, volta o vídeo e ouve a oração para que você aprenda, para que você escreva, porque de fato, eu vou deixar ela fixa também aí no primeiro comentário, porque de fato ela é poderosa, poderosa. Você sente dissipar mesmo energias densas que estão em sua volta. Se você vai deitar para dormir e está tendo tipo pesadelo, aqueles choques, aquelas coisas meia conturbada, você faz essa oração, depois você deita repetindo São Miguel, São Miguel, São Miguel, sou seu amor e protege aqui, sabe? Você acaba tendo leveza para dormir. Então, quem trabalha como terapeuta mesmo, atende pessoas, e essas pessoas às vezes sofrem de alguns ataques no âmbito espiritual, e esses seres não gostam que o terapeuta ajude essa pessoa. Então esses seres acabam querendo atacar o terapeuta. Então, se você é terapeuta, você precisa estar atento a essas proteções, quebrar suas resistências e estar atento a pedir essas proteções, tá? Porque elas realmente funcionam, elas realmente limpam o ambiente onde você vai dormir, por exemplo, entende? Então é interessante você ficar atento a essa realidade, beleza? É uma dica aí, porque ontem eu enfatizei bastante a questão interna dos pensamentos, mas falei da questão das influências psíquicas externas, mas ficou um pouco precisando enfatizar mais. Então, o programa de hoje é como se fosse uma continuação do programa de ontem. A bateria do notebook estava descarregando ali, eu fui lá colocar. Então, como que o programa de hoje é uma continuação do de ontem, eu te sugiro que assista o programa A Nossa Natureza Dual, para poder você atender, assistir esse programa de hoje também. Se você já começou assistindo esse, pode assistir esse primeiro e ir para o programa anterior, A Nossa Natureza Dual. Ok? Gratidão. Vamos concluir o programa com o nosso fechamento, com a meditação de ativação arcturiana. Meditação de ativação ascensional arcturiana. Então, nesse momento, te convido a fechar os olhos, focar na sua respiração, observe o ar que entra, o ar que sai. Perceba que quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais respira, relaxa ainda mais. E quanto mais relaxa, melhor se sente. Mais relaxado, em paz. Meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturianos e os Arcturianos. Invocamos agora a hierarquia cósmica e planetária, e mais especificamente o Senhor e Senhora de Arcturianos e os Arcturianos. Pedimos ao Arcanjo Miguel e a Arqueia Fé, que põe uma cúpula dourada de proteção em torno de todas as pessoas envolvidas nessa meditação. Invocamos Melquisedeque, Mahatma e Metatron para que façam surgir uma rede de platina para remover toda e qualquer energia desequilibrada. Invocamos o Senhor de Arquituras e os Arcturianos para que nos levem no corpo etérico ao nosso banco de ascensão na nave-mãe arcturiana. Pedimos ao Senhor de Arquituras que traga a máquina do prana para limpar e purificar todos os nossos nadis e meridianos de acupuntura. Pedimos agora ao Senhor de Arquituras que instale o sistema de galvanização arcturiano conforme o potencial mais alto de cada um. Agora pedimos ao Senhor e à Senhora de Arquituras e os arcturianos um aumento do nosso consciente de amor conforme o potencial mais alto de cada um.
Pedimos aos arcturianos que fortaleçam a malha de cada um dos participantes para o seu equilíbrio perfeito, como é da vontade de Deus. Chamamos o Senhor de Arquituro para ancorar os cristais líquidos arcturianos no sistema de 4 corpos de cada participante, para desativar toda e qualquer energia negativa. E pedimos ao Senhor de Arquituro que ancore e ative o cilindro dourado para remover 100% da energia negativa, incluindo todos os implantes elementais negativos. Nesse momento, veja, sinta, perceba, imagine, pense em um tubo dourado envolvendo o seu corpo e subindo até o céu e levando, desativando qualquer energia negativa e levando até a fonte, até a pura luz de amor do Criador. Pedimos ao Senhor de Arquituro que nos leve à câmara de luz arcturiana. Pedimos agora que a Nave Mãe nos leve até a câmara de cura arcturiana para a cura de todas as lições de saúde física e etéricas. Pedimos então ao Senhor de Arquituro e aos trabalhadores do templo arcturiano o programa de revitalização arcturiano. E finalmente pedimos a máquina da alegria arcturiana, e eu lhes digo, meus amigos, que ainda não encontrei ninguém que conseguisse deixar de rir quando esta máquina da alegria está ligada. E pedimos agora ao Senhor de Arquituro que conecte cada um de nós aos computadores da Nave-Mãe. Assim, se eles quiserem falar de novo conosco, vamos estar online. E vamos reservar esse momento final para agradecer ao Senhor de Arquituro e aos arcturianos por sua ajuda generosa. Pedimos ao Senhor de Arquituro que nos leve suavemente de volta à Terra e ao corpo físico, trazendo conosco a lembrança total da experiência de luz e amor que acabamos de ter. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito. Muito bem. Assim chegamos à conclusão de mais um programa. Até amanhã. O que fica é paz, o que fica é luz, o que fica é amor, o que fica é alegria, o que fica é gratidão.